Como disse o nosso querido Presidente da Distrital, Marques, é a quarta vez como líder nacional que aqui venho e é sempre um enorme orgulho. Todo o percurso do Chega e todo o trabalho do Chega tem sido, desde o início, o de valorizar, o de realçar as zonas mais esquecidas do nosso país. Tal como estive presente nas autárquicas, tal como estive presente nas presidenciais, tal como fiz questão de estar nas eleições internas do nosso partido, apresentei aqui na Guarda vários pontos fundamentais de campanha e todos se lembram que, por exemplo, a minha candidatura presidencial foi apresentada em Porto Alegre, um distrito que, a par da Guarda, é também dos mais desertificados. Porque para nós não há dois países. Não há o país do litoral e o país do interior. Não há o Portugal de primeira e o Portugal de segunda. Para nós todos são importantes. E por isso eu continuarei a vir aqui à Guarda, todas as vezes que for necessário, todos os momentos que se impuserem, para dizer que precisamos de um país mais unido e de um desenvolvimento sustentável de todo o território e que não há ninguém nesta sala e neste distrito que seja um português de segunda. Todos aqui são portugueses de primeira. Queria agradecer à Distrital da Guarda que organizou este evento, à enorme participação de todos, nos todos os distritos para onde temos passado. Temos conseguido mobilizar imenso. Às vezes vemos, nas peças televisivas, os outros partidos com 4, 5 pessoas à volta, 3, 4 pessoas atrás. Nós temos tido a felicidade de termos centenas de pessoas nos vários distritos por onde vamos passando. Prova desta enorme mobilização que o Chega está a conseguir. E é porque os portugueses reconhecem que houve nos últimos anos uma voz, a única voz de confronto, a única voz incómoda para o governo socialista, a única voz incómoda para o sistema, foi a voz do Chega. E é por isso que é tão importante reforçar a votação do Chega nestas próximas eleições. Quero recordar-vos que tivemos 14% dos votos nas eleições presidenciais aqui neste distrito. É uma meta perfeitamente alcançável e um resultado que seria muito justo para honrar o que aqui tem sido feito em prol das populações, pelo Chega, pelos seus representantes, pelos seus candidatos a autarcas e pela voz que nós no Parlamento temos sido também pelo Distrito da Guarda. E por isso, porque estas são eleições legislativas, eu queria falar do que interessa às populações e do que nós temos que fazer até ao dia 30 para não esquecer aqueles que confiam em nós. Várias vezes falei de portagens, mas aqui na Guarda tenho de falar de portagem. Porque se há distrito, aliás, também a par como Viseu, fustigado por este drama enorme das portagens, esta injustiça tremenda das portagens, são estes dois distritos. Não vale de nada batermos com a mão no peito, dizermos que não há desenvolvimento, que não há empresas que se fixam nestas zonas, que não há famílias, que estamos a descer demograficamente, se não tivermos a coragem e a capacidade de tomar uma medida que, de radical que seja, é perfeitamente justa. O Chega não foge à sua palavra e garante aqui uma promessa. É que se participar no Governo de Portugal, vai exigir o fim das portagens em todo o território nacional. E a razão é simples de perceber. É que nós temos a rede proporcionalmente mais vasta de portagens da União Europeia. E isto até faria sentido dizer-se, bom, quem utiliza, paga. É o que eles dizem sempre. Utilizador, pagador. E isto até faria sentido num país que não tivesse a carga fiscal que nós temos. Só que nós somos inundados de impostos sobre o rendimento. Para os que não os pagam e que pensam que estão livres da carga fiscal, cai-lhes toda a carga de impostos indiretos que há em Portugal. Pagamos a quinta gasolina mais cara da Europa, pagamos uma das eletricidades mais caras da Europa, temos o IMI mais absurdo do mundo e para que nada disto fique igual, o ano passado tivemos a maior carga fiscal de sempre em Portugal. Este é o país que temos, o país socialista de António Costa. E se isto é assim, então é mais do que justo reclamar o fim das portagens. Quero deixar aqui uma promessa solene. Se formos governo em Portugal, em coligação ou não, não desistiremos enquanto não abolirmos todas as portagens em território nacional.
Mas também não podia vir à Guarda sem falar de saúde. Sabem, muitas vezes no Parlamento ouviram-me dizer, confrontar António Costa e a Ministra da Saúde com o caos que temos na nossa saúde. Há uma espécie de esquizofrenia em Portugal. É o país que nos é apresentado pelos políticos que governam e depois o país real. Quantos de vocês já ouviram, e ouvimos António Costa novamente no debate connosco, dizer não, o SNS respondeu muito bem à pandemia. É um milagre português, o nosso serviço de saúde. E era bom que fosse. Só que não é assim. Aqui no Distrito da Guarda, há hospitais como o de Ceia, onde para algumas especialidades a consulta tem um tempo médio de espera, não de 1, não de 2, não de 3, mas de 4 anos. 4 anos para uma consulta. Isto devia envergonhar qualquer país da Europa. Mas no nosso é apresentado como um milagre. E é isto que nós temos que ser frontais. Isto não é milagre nenhum. É um desastre. No Hospital da Guarda há o maior tempo de espera do país para cardiologia. Uma especialidade fundamental que coloca em causa a saúde de todos. E é um risco para a saúde de todos. E como é que António Costa pode vir aqui e Rui Rio pode vir aqui a este distrito, como foi ao de Viseu, e dizerem que vão melhorar alguma coisa na saúde? Quando tiveram décadas de governo, quer a nível local, quer a nível regional, quer a nível nacional. E a saúde encontra-se hoje, ao momento em que vos estou a falar, com tempos de espera de 4 anos. Nós temos de acabar com isto. E não há milagres ou soluções fantasmagóricas. Temos de ser muito claros nisto. Quando o tempo máximo aceitável de uma consulta é ultrapassado, quando o tempo máximo para uma cirurgia é ultrapassado, o Estado tem que pagar ao utente a possibilidade de ir a outro sítio ter a sua consulta ou a sua operação. E é o Estado que tem que o pagar. Porque se paga para tudo e mais alguma coisa, tem que pagar para a saúde dos portugueses. E é isso que nós temos que exigir aqui nestes distritos. Mas este é também um dos distritos mais envelhecidos do país. E hoje eu ouvi como Rui Rio veio falar de demografia. O PSD sempre que chega perto de eleições vem falar de saúde, de demografia, de economia, como Partido Socialista, aliás. Este é um dos distritos mais envelhecidos do país. Temos idosos espalhados por todo o distrito que recebem 200 euros ou 300 de pensão. Nestas alturas escolhem entre comprar medicamentos, ou pôr comida na mesa, ou aquecer as suas casas. Dado o mais absurdo IVA de eletricidade que temos em Portugal. Este é o país real. E é este que temos que falar. Não é estarmos no Chiado a fumar um cigarro e a pensar no Portugal que gostávamos de ter. Este é o Portugal real. Em que idosos têm que escolher entre pôr comida na mesa, comprar medicamentos ou pagar eletricidade para se poder aquecer. É por isso que, conforme disse o Presidente da Distrital da Guarda, nós decidimos apresentar uma grande proposta para Portugal. E um desafio para todos os partidos. Mas, sobretudo, se houver uma mudança de governo em Portugal. Nós defendemos uma pensão mínima garantida para todos os idosos. E eu hoje queria vos dizer porquê. Porque facilmente se manipulam conceitos e facilmente se destroem ideias. Mas a nossa é muito simples. Eu creio que ninguém pode acusar o Chega de querer subsidiar a preguiça ou de querer subsidiar quem não faz nada. Temos combatido isso todos os dias. Contra tudo e contra todos. Temos combatido isso todos os dias. Mas aqui não se trata de quem não faz nada. Trata-se de homens e mulheres que chegaram à fase final da vida, ao último terço da sua vida, e veem-se na iminência de cair numa pobreza extrema. Homens e mulheres que trabalharam toda a vida, num sistema contributivo muito diferente daquele que temos hoje, que chegaram ao fim, olham para o que têm e não têm nada absolutamente, nem para se sustentar, nem para deixar aos próximos. Estes milhões de homens e mulheres que aqui vivem neste país com mais de 65 anos, que trabalharam toda a vida, às vezes na agricultura, no comércio, na indústria, e recebem miseráveis pensões. Nós temos o dever sagrado de lhes dar um mínimo de dignidade
no final da vida. Porque não é só dar aos pensionistas estrangeiros isenções para virem para Portugal viver. Temos que dar dignidade aos nossos pensionistas. Por isso, defendemos uma pensão mínima, garantida. Queremos equiparar o valor médio das pensões ao salário mínimo. E dizem, o valor é muito elevado. É um valor muito elevado. Mas nós sabemos, ao contrário do PS e PSD, nós sabemos onde cortar. Nós queremos cortar na fraude, na corrupção, no desperdício e nos organismos que não interessam para nada. E não vamos ter medo de o fazer. Porque desta vez o país vai compreender. Da última vez que tivemos um governo de direita em Portugal, ou dito de direita, cortaram-se salários e cortaram-se pensões. É no caminho oposto que temos que ir. A nova direita não pode ser a direita dos cortes dos salários, das pensões ou de convidar quem quer que seja a emigrar. Tem que ser a direita que aumenta salários, que aumenta pensões e quer fixar os jovens aqui no nosso território. Por isso defendemos uma pensão mínima garantida para todos. Muitos dizem que não há dinheiro para isso. 49 mil milhões todos os anos é o valor da nossa economia paralela. 49 mil milhões. 18 mil milhões é o valor que todos os anos perdemos para a corrupção. Não se esqueçam destes números. Todos os anos Portugal perde para a corrupção 18 mil milhões. Todos os anos perdemos para a economia paralela 49 mil milhões. Precisávamos apenas de 8% deste valor. 8% para dar a todos uma pensão mínima, digna, que honrasse quem trabalhou e quem fez de Portugal o que Portugal é hoje. E por isso não vamos desistir de uma pensão mínima garantida em Portugal. Chega! 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 Porque o que tivemos até hoje, honestamente, é muito mau. O que tivemos até hoje é de um país que não nos orgulha. E é no caminho inverso que temos de ir. Mas temos que ter coragem para o fazer. Os outros partidos que governaram já mostraram que não conseguem fazer essas reformas. António Costa não percebe sequer o país em que vive e Rui Rio não consegue fazer as reformas de que precisamos. Só com um Chega forte, só com um Chega no governo ou como terceira força expressiva em Portugal é que nós teremos a capacidade de impor que estes valores não se perdem em Portugal. Porque, meus amigos, substituir um governo mau por outro governo mau não nos trará nada de bom. O que nós temos de fazer é ter a coragem de querer mudar este governo, mas impedir derivas para qualquer outro lado que vá dar novamente a cortar a quem trabalhou a vida toda e a dar tudo a quem nunca fez nada. Essa tem que ser a nossa força. E essa temos de ser a força que temos de ter no dia 30 para impor condições para governar Portugal. Queria-vos falar também do que aconteceu hoje. Rui Rio disse hoje que, quando lhe perguntaram de eu ser vice-primeiro-ministro ou algo assim, que eu nunca disse que absolutamente que queria ou que não queria, e Rui Rio disse que, bom, a política é para ser feita com humor, disse Rui Rio. E que era uma piada. Significa que para Rui Rio é uma piada a luta contra a corrupção, significa que para Rui Rio é uma piada dar dignidade aos nossos idosos, que a reforma da segurança social é uma piada. Rui Rio acha que é uma coisa de humor saber se o Chega será ou não parte do governo quando estamos em terceiro em praticamente todas as sondagens. Rui Rio acha graça. Porque deve achar graça também que as nossas bandeiras devem ser coisa para brincar. Mas para nós a luta contra a corrupção não é uma brincadeira. Para nós a luta contra a subsídio à dependência não é uma brincadeira. Para nós a luta da reforma da justiça não é uma brincadeira. E para nós dar dignidade aos nossos idosos não é uma brincadeira. Dr. Rui Rio é uma coisa muito séria. E se está aqui para brincar numa campanha eleitoral, vá para casa, que já não faz falta em Portugal. Chega! 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 Mas nós sabemos porque é que eles não querem. Nós sabemos porque é que eles não querem nada connosco. Ninguém, nenhum dos partidos. Porque sabem que nós somos aqueles que querem fazer reformas a sério. Nós somos aqueles que querem tocar com o dedo na ferida. Que falam dos 18 mil milhões que vão para a corrupção todos os anos. Os outros não querem saber disso porque não interessa. Que falam contra o clientelismo.
na administração pública, nas câmaras municipais. Vocês aqui na Guarda sabem bem o que isso é, em todas as câmaras municipais praticamente do distrito. Eles não querem porque continuam todos a comer à volta deste sistema que foi criado por eles e os continua a alimentar a eles e às famílias deles. É por isso que não... Olhem, era como esta música que estava a dar. Eles querem mamar nos peitos da cabritinha. É assim. Eu canto muito mal. Mas é isto. Eles querem todos mamar no peito da cabritinha. Eles querem todos mamar no sistema. E continuar até o sugar todo. E não sobrar nada para nós. Nós temos de os enfrentar. E é por isso que vamos impor a nossa força e a nossa vontade, com a força do voto no dia 30 de janeiro, para que não voltemos a ter aventuras em Portugal. Hoje o voto útil é no Chega. E temos que transmitir isso até ao fim e até ao dia 30 de janeiro. E eu conto com a Guarda para essa luta e para essa batalha, porque será uma batalha decisiva em Portugal. Deixem-me só, para terminar, dizer que nós não nos esquecemos das nossas tradições. E ao contrário do que muitos pensam, o distrito da Guarda é um distrito onde a caça, a pesca, a tauromaquia são importantes. É um distrito onde muitos se esquecem. E o Partido Socialista que anda aqui a dizer na Guarda que apoia as nossas atividades, que apoia as nossas tradições, que apoia a nossa cultura, no Parlamento é o primeiro a votar para acabar com tudo isto. Também nisso a Guarda terá uma palavra a dizer. E o Chega tem provas dadas nessa matéria. Do início ao fim, desde a sua fundação até ao dia de hoje, tem deixado claríssimo que não deixará, nem deixaremos, que se entrem em disparates e em absurdos, de acabar com caça, de acabar com pesca, de acabar com tauromaquia e, na verdade, de querer acabar com Portugal e com a nossa identidade. Não o deixaremos e continuaremos a lutar contra isso. Mas aqui na Guarda não podemos deixar de nos recordar quão mal estamos neste grande desígnio de que só o Chega fala, que é a luta contra a corrupção. Quantos autarcas há aqui na Guarda acusados de corrupção, de tráfico de influências, enfim, todo o tipo de crimes. E nós continuamos a olhar para isto com absoluta normalidade. Hoje, quando estava a analisar a situação da Guarda, deparei-me com isto. O ex-autarca de Trancoso foi acusado pelo Ministério Público de vários crimes de natureza económica, mas sobretudo o que estava em causa era isto. Terá recebido de uma construtora 560 mil euros que distribuiu e dissimulou em contas de familiares. 560 mil euros. Mas não se bastou por aqui. Este mesmo ex-autarca, pelo menos a tal como acusado pelo Ministério Público, terá recebido ainda 5 casas pelas trocas de favores que fez à construtora. Casas essas que seriam em Trancoso, na Guarda, e algumas delas, imaginem, na zona turística de Vila Moura. Olhamos para isto e pensamos, que país é este? Todos já sabemos o que se passa com José Sócrates, todos já sabemos o que se passa com Salgado, todos já sabemos e vimos este episódio tristíssimo de João Rendeiro, mas muita gente não conhece estas histórias, como deste antigo autarca de Trancoso, porque não é conhecido, porque não tem fama, porque não é uma figura nacional. Mas nós temos o dever de recordar todas estas figuras, porque sendo menores, são os primeiros sugadores do nosso dinheiro. São os primeiros sugadores daquele que é o dinheiro dos portugueses que trabalham e que pagam impostos. Estes são exemplos que nós temos que dar em todas as terras, para que as pessoas não pensem que a luta contra a corrupção é uma coisa lá distante, que em Lisboa querem fazer crer com números de 1.000 milhões, 18 mil milhões ou 30 mil milhões. Não. Acontece aqui mesmo, ao nosso lado. Acontece aqui mesmo, debaixo das nossas barbas. Acontece aqui mesmo quando as luzes se encerram, se fecham as janelas e as portas deixam de chiar. Acontece aqui quando cai a noite e quando por trás sugam e levam o nosso dinheiro. Dinheiro que nos custa tanto a conseguir arrecadar, produzir e distribuir. Dinheiro que é dinheiro do trabalho de milhões de portugueses. Exemplos como este de Trancoso, mas que podíamos dar de muitos outros, como o da Guarda ou de outros. São aqui mesmo ao vosso lado. E vocês têm o dever de impedir que este saque, este roubo nacional, seja consumado. Que se não for por nenhuma outra razão, que seja por esta. Porque só há um partido em Portugal que está firme, empenhado e levará até ao fim
a luta e o desígnio nacional de acabar com a corrupção. Viva a Guarda, viva o Chega, viva Portugal!